Muito bem, meus amigos, estamos de volta e agora vamos, como nós tínhamos combinado, nós vamos mergulhar um pouquinho mais dentro de cada um daqueles fatores que influenciam, então, o comprador no seu processo de compra. Vamos saber um pouquinho mais de cada um de todos aqueles fatores que nós tínhamos dito anteriormente. E nós vamos fazer algumas divisões desses fatores para que vocês possam entender de maneira melhor. Nós temos a nossa primeira divisão, que seriam as influências externas, ou seja, influências, fatores que vêm de fora para dentro, né, da pessoa, do consumidor. O primeiro fator a ser estudado é o fator chamado cultura. O que é a cultura? Complexo de valores e crenças criados pela sociedade, passada de gerações para geração e reforçada pelas instituições do tipo escolas, igrejas, encontros familiares. Consciente ou inconscientemente, os valores culturais exercem pressões nas pessoas para que se comportem de maneira aceitável. Os fatores culturais exercem a maior e mais profunda influência. A cultura é o principal determinante do comportamento e dos desejos da pessoa. À medida que cresce, a criança adquire certos valores, percepções, referências e comportamentos de uso familiar e da própria sociedade onde vive. Observe, então, que a cultura é realmente um fator determinante na influência no comportamento do consumidor. Existe também, dentro da cultura, o que nós chamamos de subcultura. Cada cultura é constituído de subculturas, que apresentam características ainda mais específicas. São segmentos separados de uma cultura organizada ao redor de fatores como raça, nacionalidade, religião ou localização geográfica. Um exemplo? Pessoas que compartilham uma descendência étnica comum têm certas atitudes e preferências, como comida, diversão, atitudes políticas, etc., que são próprias daquela sua subcultura. Outra influência, outra característica, outro fator dentro das influências ainda externas, nós temos a classe social. Os fatores sociais reúnem o que chamamos de grupos de referência, famílias, papéis sociais, papel na sociedade, o status social. O fato dos consumidores pertencerem a vários grupos ao mesmo tempo o influencia. As pessoas têm tendências de comprar os produtos semelhantes aos outros do grupo. No entanto, esta influência muda de acordo com estes grupos considerados. Vocês já devem ter observado ou ouvido dizer que a classe socioeconômica do país se divide em classe A, B, C, D e E. Exatamente. Nos estudos socioeconômicos, onde essas classes são subdivididas, é que encontramos, então, exatamente esta observação desse fator de influência. Cada uma dessas classes consome ou então tende a consumir o que o seu próprio grupo consome. E as influências, tanto externas e aí também tanto as internas, são fatores que devem ser analisados neste processo de influência no comportamento dos compradores. Ainda dentro das influências externas, nós temos os fatores sociais, que são, por exemplo, os grupos de referência. Tem influência direta ou indireta nas atitudes e comportamentos dos consumidores. Os grupos que exercem influência direta são chamados de grupos de afinidade, que, por sua vez, podem incluir 3 subcategorias. A primeira, grupo de associados ou afinidades,
que vem a ser os indivíduos que pertencem a famílias, aos mesmos amigos, aos mesmos colegas de trabalho, a associações sociais, associações religiosas e a profissionais de uma determinada área ou outra. Temos também os grupos de modelos ou aspirações, que são aqueles indivíduos que gostariam de pertencer a um determinado modelo. Por exemplo, eu gostaria de pertencer ao grupo de maratonistas, mas podem observar que não é muito a minha praia, né? Eu precisaria de perder um pouco de meus quilinhos a mais. Outro grupo são os grupos desassociados, ou então também chamados de os grupos de rejeição, cujos valores os indivíduos rejeitam de determinados grupos. Então, estes 3 subcategorias estão condicionados dentro do que nós chamamos de grupos de referências. Os grupos de associados influenciam de várias maneiras, expõem as pessoas aos novos produtos e comportamentos, influenciam as atitudes e os autoconceitos de um indivíduo, que criam pressões para se moldarem aos valores do grupo e, mais forte no caso de produtos altamente visíveis, como roupas e carros. Os profissionais de marketing tentam alcançar os líderes de opinião reconhecendo as características demográficas e psicográficas associadas à formação de opinião, identificando os meios de comunicação usados pelos líderes de opinião e direcionando, então, as mensagens para eles. As classes sociais seria, para nós, então, mais um fator de divisão, de atenção dentro dessas influências. As classes sociais apresentam preferências distintas por produtos e marcas em diversas áreas, incluindo, como nós já tínhamos dito agora há pouco, roupas, móveis, eletrodomésticos, atividades de lazer e de automóveis. Há também as diferenças de linguagem entre essas classes sociais. O anunciante deve usar textos e diálogos que se ajustem bem à classe social que pretende alcançar. Percebem como é importante essa estratégia dentro do marketing? É importante você reconhecer essas características, essas influências externas do seu consumidor, para você saber exatamente qual estratégia usar no momento da comunicação, no momento da estratégia do preço, no momento da estratégia do ponto de venda. É extremamente interessante você criar uma aproximação com o seu cliente nesse processo de compra. E aí, então, você deve apresentar a ele exatamente questões, fatores que interfiram, que vão de encontro ou ao encontro daquelas características primárias do seu consumidor. Até a próxima aula. FESP, mais que educação, responsabilidade com o futuro.